Olá, meu nome é Rebeca Jaqueline Maciel Rabelo, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana, onde, sob a orientação da professora Camila Occhi e juntamente com a minha colega Jéssica dos Santos Silvério de Sá, desenvolvemos o projeto de iniciação científica que resultou no artigo intitulado Análise da arborização das praças de Anastácio, Mato Grosso do Sul, Brasil, o qual foi aceito na revista Brazilian Journal of Development em dezembro de 2020. A arborização urbana é definida como a vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana, sendo um dos componentes bióticos mais importantes das cidades. Ela abrange a arborização de áreas verdes, como os parques, bosques, as praças e jardins, e também a arborização das vias públicas. A floresta urbana é de grande importância devido à promoção de serviços ecossistêmicos que proporcionam melhor qualidade de vida aos habitantes. Isso é relevante no contexto nacional, porque mais de 84% da população brasileira vive nas cidades. Uma praça pública pode ser definida como um espaço aberto em uma cidade que subsidia a coesão social e serve como um ponto de encontro, sendo utilizado pelos cidadãos para atividades como passear, sentar, conversar, exercitar, promover eventos e feiras, com o intuito de proporcionar o bem-estar para toda a população urbana. Cada vez mais, as pessoas vêm valorizando as praças públicas como fundamentais para a vida urbana, mas apesar da importância ecológica e social dos espaços verdes urbanos, eles ainda são pouco estudados no Brasil. As pesquisas existentes se concentram na identificação e quantificação de espécies, na determinação de índice de áreas verdes e na avaliação do perfil e percepção da sociedade sobre os elementos da arborização. O levantamento de espécies é o primeiro e essencial passo para fazer um diagnóstico da arborização em um ambiente urbano. A falta dessa informação básica pode resultar em estratégias de planejamento, gestão e conservação equivocadas, aumentando assim o risco de problemas e afetando negativamente os serviços prestados pela vegetação urbana. O diagnóstico qualitativo é o que trata da identificação de espécies, sua origem, abundância, distribuição e seu estado fitossanitário. Já o diagnóstico quantitativo está relacionado com o número de árvores existentes nessas áreas verdes e alguns índices associados. Este estudo teve por objetivo analisar a arborização das praças de Anastácio, Mato Grosso do Sul, localizado na porção central do estado de Mato Grosso do Sul. Foi verificado quais espécies arbóreas que são utilizadas, quais suas abundâncias e também qual a origem fitogeográfica dessas espécies, além da situação fitossanitária das árvores presentes nessas praças. A cidade conta com duas praças, a Praça Garibaldi Medeiros, com cerca de 2.700 metros quadrados, localizada na rua Céu Ponce, e a Praça Arandu, com cerca de 4.500 metros quadrados, localizada na rua João Leite Ribeiro. O censo das espécies arbóreas foi conduzido em dezembro de 2019, onde foram inventariadas todas as árvores com altura superior a 1,30 m. As espécies foram identificadas através de bibliografia especializada e consulta a herbários físicos e virtuais. Quanto à origem fitogeográfica das espécies, consideramos nativas aquelas com registro para o Mato Grosso do Sul, sendo consideradas exóticas aquelas de outras regiões brasileiras ou de outro país. Verificamos também a qualidade da poda, o estado fitossanitário, a presença ou ausência de área livre para infiltração, injúrias mecânicas, inclinação, danos a estruturas físicas, conflitos com a iluminação, rede elétrica, sinalização e passeio, e também a distância mínima do cruzamento de vias de trânsito. Ao todo, foram inventariados 104 indivíduos pertencentes a 7 espécies e 7 famílias. Na Praça Garibaldi Medeiros, foram identificados 67 indivíduos arbóreos de 6 espécies, sendo a mais abundante a Licânia tomentosa,
com 38,8%, seguido da Pluméria rubra, com 19,4%, e Androanthus pentaphyllus, com 16,4%. Deste modo, essas 3 espécies perfazem quase 75% das árvores dessa praça. Na Praça Arandu, foram registrados 37 indivíduos, pertencentes a 3 espécies apenas. O Gerivá constituiu 62,2% dessas árvores, o Oiti, 21,6% e o Resedá, 16,2%. Nossos dados demonstram que ambas as praças de Anastácio apresentam elevada uniformidade das espécies que compõem a arborização. Ao contrário das malhas viárias, nas praças pode-se utilizar árvores de todos os portes. Mas apesar disso, é comum registrar uma baixa diversidade de espécies na arborização de praças. É recomendado que a frequência de uma única espécie não ultrapasse 15% dos indivíduos da arborização urbana, e não mais que 10% da mesma espécie, 20% de um mesmo gênero e 30% de uma família botânica. Essas recomendações visam garantir o máximo de proteção contra pragas e doenças. Em relação à origem fitogeográfica das espécies, constatamos que a maioria das espécies inventariadas das 2 praças são exóticas, correspondendo a 71,4% do total. Apenas o Gerivá é nativo do Mato Grosso do Sul. Considerando o número de indivíduos, o aumento da prevalência de espécies introduzida é uma consequência bem conhecida da arborização, e esse padrão é comumente encontrada na arborização urbana brasileira. Mas, obviamente, esses resultados dependem da escala espacial analisada. A escolha das espécies para o plantio de árvores em praças tem sido influenciada historicamente por fatores sociais, econômicos, ecológicos e arboriculturais. O uso de espécies nativas na arborização urbana pode proteger ou preservar, mesmo que de forma limitada, as espécies da flora local, ameaçadas ou não de extinção, principalmente se forem endêmicas, bem como organismos associados como os polinizadores, dispersores e herbívoros, que são essenciais ao ciclo de vida e manutenção das plantas nativas. Contudo, a tolerância de muitas espécies nativas aos estressores urbanos ainda constitui uma lacuna de conhecimento. Deste modo, são necessárias mais pesquisas relacionadas ao conhecimento civicultural e ecológico das espécies nativas. Apesar da indicação de priorizar as espécies nativas, as espécies exóticas naturalizadas podem ser incluídas na arborização, uma vez que desempenham papéis ecológicos importantes nos ecossistemas urbanos, desde que não comprometam a biodiversidade. As árvores das praças Garibaldi de Medeiros e Arandu não apresentaram conflitos com muros, bancos, passeio, sinalização, iluminação, edificação e com cruzamentos de trânsito. As árvores das 2 praças apresentaram áreas livres para as infiltrações adequadas, mas 12,5% das árvores apresentaram conflitos com a calçada, por exemplo, o sorgimento pelas raízes. Um percentual elevado dos indivíduos que estavam sob a rede elétrica apresentaram conflitos com esta, cerca de 81%. Entre os aspectos fitossanitários, os principais problemas foram as podas mal realizadas, que constituem 54,8%, a presença de injúrias, 32,6%, que resultaram em um percentual elevado de árvores com tecidos necrosados, com 51,9%. Havia fungos em 25% dos indivíduos e menos de 1% das árvores apresentavam parasitas, no caso, hemiparasitas, as ervas de passarinho. As podas mal realizadas resultam da falta de manejo adequado, da escolha inadequada das espécies a serem utilizadas e da falta de condução devida das copas das árvores, principalmente da falta de critérios específicos na execução dos trabalhos de poda por parte dos prestadores de serviços públicos. Deste modo, sugerimos que invista-se no treinamento de profissionais para a realização desta atividade, na seleção de espécies adequadas
e em projetos de educação ambiental para reduzir a ocorrência de injúrias. A arborização das praças de Anastácio deve ser replanejada de modo a ampliar o número de espécies e reduzir a homogeneidade. A diversificação de espécies em espaços urbanos é um dos principais objetivos do processo de gestão de componentes arbóreos das cidades, devendo-se levar em consideração as características regionais e culturais e o uso das praças, como a Praça Garibaldi Medeiros, que comporta atualmente uma das feiras semanais da cidade, e a Praça Arandu, que é utilizada como centro de eventos. Nós agradecemos o apoio do CNPq, CAPES e Fundect e a revista Brazilian Journal of Development pela oportunidade de apresentar nossos resultados. E se tiverem alguma dúvida, este é meu e-mail. Obrigado pela atenção. Até breve.